Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esta casa que recebe a todos com o coração pleno de alegria, de felicidade. Nós ficamos muito felizes ao tê-los aqui conosco. Acredito que a espiritualidade também fica feliz em poder estar aqui entre nós, nos auxiliando desde o momento em que a gente chega, né? A gente entra aqui, nos colocamos receptivos, né? Isso é importante, não basta estarmos aqui de corpo presente, se o nosso pensamento, o nosso coração não estiver aqui também, para que a gente possa receber os benefícios. Nós estávamos fazendo agora o Evangelho de Abertura e ao fazer a oração, eu pedi à espiritualidade que, como sempre, nos disponibilizasse uma lição que viesse de encontro, né, à nossa vida, né? E veio o desapego aos bens materiais, né? Falando o quanto nós precisamos nos desapegar, o quanto a gente precisa se desvencilhar, parar com essa loucura, né, de querer juntar tesouros que a gente não vai levar, sendo que os que nós vamos poder levar são os tesouros do coração, né, todo o bem que a gente puder praticar. Então, achei interessante compartilhar isso com vocês, porque realmente o nosso envolvimento com a materialidade da vida tem sido cada vez mais forte, né? Então a gente precisa desses alertas. Hoje nós estamos recebendo o Sérgio Aguiar aqui conosco, que vai trazer o tema Os Desafios da Convivência em Família. Eu sei que não vai servir para ninguém, né? Aqui ninguém tem nenhum tipo de desafio familiar, todo mundo aqui ama a família onde está, né, convive super bem, mas se vocês conhecerem algum amigo, algum conhecido, vocês podem, né, falar alguma coisa que ouviram aqui, tá bom? Então, para a gente começar bem... mas antes deixa eu dar um recadinho que eu já ia esquecendo. Nós temos aqui, que a gente sempre divulga, Os Fundamentos da Doutrina Espírita. Esse livro se encontra ali no balcãozinho da nossa biblioteca. É um livro que traz, né, a base da doutrina de uma forma resumida, de uma forma bem lúdica, bem prática para o nosso entendimento, né, um oferecimento gratuito da USE Piracicaba. Então, aqueles que desejarem levar o livrinho, fiquem à vontade, podem levar para si, podem levar para os amigos, para os conhecidos, os companheiros de trabalho, assim como também o jornal O Arauto, que está ali, que é uma publicação da USE, também bimestral, né, Juca? Com vários artigos interessantes, tá? Então, por favor, levem essas leituras para casa, que vocês com certeza vão achar muito edificantes e enriquecedoras para o nosso conhecimento espírita. Queremos também informar que nos próximos mês de junho nós estaremos participando de 2 festas juninas, uma no Colégio Atlântico no dia 3 de junho e a outra no Colégio Seletivo Elite no dia 24 de junho, onde nós estaremos lá com as nossas barracas, né? Pastel, churrasco, batata frita, enfim, todos os quitutes, né, de festa junina. Então, se alguém se interessar em trabalhar conosco como voluntário, quiser ir lá dar uma força pra gente, quiser ir lá degustar as delícias também, né, nos prestigiar, quiserem pro dia 24, a mulherada, nos doar um bolo, um doce típico, nós estamos aceitando doações, né, pra gente poder ter a nossa barraca bem diversificada para oferecer para as pessoas. No dia 3 não, que essa barraca são dos formandos da escola, mas no dia 24 a barraca de doces também é nossa. Então, quem quiser colaborar conosco, estamos aceitando doações. Então, dito isso, vamos então unir os nossos pensamentos, relaxarmos na cadeira, abrir o nosso coração, para que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga que está aqui entre nós, que preparou esse ambiente para nos receber com muito amor, com muito cuidado, que já sabe as necessidades da nossa alma, já sabe os nossos anseios e que, na medida do possível, da permissão de Deus e do nosso merecimento, com certeza nós iremos ser atendidos, seremos assistidos por eles. Que a espiritualidade também inspire o nosso companheiro Sérgio para a sua explanação, para que ele possa transmitir a reflexão da noite com muito amor, com muito carinho e propriedade, como ele sempre faz, e que estejamos receptivos às suas palavras, que possamos levar essa reflexão para além das portas da casa espírita e que possamos levar também as energias que aqui recebemos. Que assim seja. Sérgio. Bom, então vamos lá.
Eu ouvi dizer que as festinhas juninas, as comidinhas não engordam. Que é um obsessor, né, que vocês arrancam, que faz engordar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de desafios da convivência familiar. E eu queria que vocês me ajudassem para ver se eu estou falando com gente evoluída ou gente do mundo ainda, do mundo da Terra, né? Você, em algum momento, já se entristeceu, já se revoltou com esse tipo de comportamento? Ingratidão dos filhos. Levanta a mão quem já se revoltou com isso. Já ficou triste. Você fica triste vendo na TV ou pela rua crianças abandonadas? A grande maioria. E essas coisas que a gente vê de violência em família, filho mata pai, pai mata mãe, essas relações parece que são pautadas no ódio, no desprezo. Vocês se entristecem com isso? E alguma vez, nessa semana, você perguntou assim, por que eu caio da mesma forma e com as mesmas pessoas? Mesmo conhecendo a natureza das pessoas que estão comigo, eu ainda caio, eu ainda fico triste, eu ainda me surpreendo. Você fez esse tipo de pergunta para você? Vai ficar com o braço erguido. Se fosse o Enem, a gente tinha passado, né? Mas é interessante porque existe uma expectativa criada e o fato de ter família consanguínea, parece que a gente pensa de alguma forma que é meio que obrigado a amar, não é? Ah, é meu pai, eu sou obrigado a amar meu pai. Ah, é meu filho, meu irmão, eu sou obrigado a amar. Mesmo sabendo que tem pessoas à nossa volta que muitas vezes são muito mais chegados na gente do que o irmão, do que a irmã, às vezes a gente tem amigos que a gente tem muito mais tempo útil com eles do que as pessoas que a gente tem laços consanguíneos. E de certa forma parece que vai contra a natureza, além de um outro aspecto do ser humano, que é, não sei vocês, mas eu adoro ser amado. Quando eu descubro que alguém não gosta de mim, eu fico muito injuriado. Todo mundo gosta de ser amado, não é? Falar assim, a pessoa chegar para você ou falar para alguém que não gosta de você, não dá vontade de fazer uma vingancinha? Fazer a pessoa se apaixonar pela gente e depois dar um pé nela, não é? Bem terreno mesmo. Nós acabamos de falar de desapegar, né? Então, na verdade, assim, existe dois tipos de famílias. Família com laços espirituais. E essa família com os laços espirituais, ele só aumenta. Todo mundo aqui gosta da mamãe? Pode levantar a mão se gosta. Se não gosta, não precisa. De qual mamãe você está falando? Dessa encarnação? E a das outras encarnações? Porque acho que você não foi filho de chocadeira, né? Toda encarnação, para entrar na Terra, a mulher é um portal que dá acesso ao planeta Terra. Vocês já se olharam dessa forma, não? Mulheres como portais, é uma importância danada, né? Mas o fato é que a gente tem, a Lu falou agora há pouco, né, a mensagem da noite foi sobre desapego. Algumas coisas parece que a gente desapega muito rápido. Às vezes a gente não pensa como reencarnacionista. Porque se a gente pensar como reencarnacionista, a gente vai ser obrigado a tirar algumas conclusões que vão incomodar a gente. Onde está as minhas diversas mães das encarnações anteriores? Onde estão meus diversos filhos que quando eu estava com eles na Terra, eu os amava de forma incondicional e não queria perdê-los de forma alguma? Onde eles estão? O Espiritismo nos mostra que nós revezamos no planeta de tempos em tempos e vivemos personagens diferentes, mas são, na verdade, os mesmos espíritos se revezando. Tem uma população de 25 a quase 30 bilhões de espíritos
no condomínio Terra, nas dimensões diferentes, e 8 bilhões estão estagiando na Terra, na carne. Então, eu poderia matematicamente ou estatisticamente dizer que a cada 3 encarnações eu estou de volta na Terra? Poderia? Se todo mundo quer uma chance, 3 vezes 8, 24 bilhões, né? A cada 3, 4 encarnações, a gente volta para a Terra e a gente volta com a bênção do esquecimento. E a constituição da família, como eu falei, 2 tipos. A família espiritual, que ela se perpetua conforme nós vamos nos depurando, ou seja, esses laços espirituais vão se fortalecendo. E a família carnal, que muitas vezes os laços se desconectam moralmente ainda na carne. A minha mulher, minha esposa, de vez em quando ela fala, nós vamos ficar para sempre juntos, né? Aí eu pergunto, o que eu fiz de errado, né? Que castigo é esse? Brincadeira, né? Porque a gente vai se revezando, de vez em quando eu desempenho um personagem de papai, de vez em quando eu desempenho um personagem de filho, de vez em quando eu troco de lugar com aquele espírito e a gente inverte a posição, e o propósito é um só, é o desenvolver o amor com os outros espíritos, um amor que eu chamo de amor 360 graus. Porque nós temos um problema muito sério. Além de não pensarmos como reencarnacionistas, nós temos um amor de muito apego. Quem está próximo a gente lembra, quem não está próximo. Já aconteceu com vocês de ver um amigo que vocês não veem há muitos anos, vocês conversam que parece que vocês se viram ontem. Vocês saem do encontro falando, a gente vai se ligar, vai se conversar, vai sair de novo. 10 anos se passaram e vocês não se viram mais. Mas se vê de novo, vai ter o mesmo laço de afinidade. Como que a gente pode explicar? E eu falei agora há pouco, cadê a mamãe, cadê o papai, cadê os outros filhos das outras encarnações? Eles estão por aí. Alguns deles conosco, muitos deles conosco. Encarnados na mesma família ou encarnados à nossa volta. Equivale a dizer que aquela pessoa caída na sarjeta, precisando de um pão, pode ter sido a mamãe e o papai que a gente tanto ama. O filho querido que a gente não queria abandonar de forma alguma. As crianças que estão abandonadas nas creches, nos asilos, nos locais que cuidam dessas crianças, também são espíritos amigos, espíritos, como nós chamamos, espíritos afins, que de certa forma desenvolveram um laço de relacionamento muito bom, muito importante com a gente, mas é importante que a gente tenha a noção do desapego, não numa noção de abandono, é numa noção de que pela roda da reencarnação a gente vai se encontrar. E evoluir é um ato solitário. Infelizmente é um ato solitário. Eu não evoluo com as coisas boas que a Ju faz. Ela não evolui com as coisas boas que eu faço. A gente pode dar exemplo um para o outro, mas é somente a transformação individual é que vai fazer com que eu vá perdendo os trejeitos, os comportamentos, as pendências equivocadas de outras épocas. Pensando como reencarnacionista, nós deveríamos então passar a valorizar todas as pessoas que estão conosco e de vez em quando nas nossas orações mandar as orações para os espíritos amigos que não estão conosco na carne, mas que estão por aí e que a gente vai se reencontrar em determinado momento. Parece um paradoxo. Eu tenho que me desapegar das pessoas porque elas estarão comigo na carne em determinados momentos, em outros momentos não, mas eu tenho que exercitar um desapego
dos bens materiais e eu tenho que exercitar o amor da forma que Jesus descreveu para a gente. E a gente está nessa roda das reencarnações há muitos anos, há milhares de anos, né? Mas só tem 2000 anos que Jesus veio para reforçar essa mensagem para a gente e de vez em quando a gente ainda tem muita dificuldade, porque a gente tenta definir o amor pelo nosso entendimento e nós somos criaturas imperfeitas. O amor é um sentimento puro. Dentro de uma cabeça imperfeita é praticamente impossível definir algo puro como amor. A solução para isso que Deus criou foi: reencarna, vive o amor e desenvolve o sentimento de amor para que você fique condicionado no amor, para que os seus movimentos repetitivos, os seus movimentos que hoje são mais instintivos, passem a cada dia ser pautados no amor. Como Jesus. O Humberto de Campos, no livro Boa Nova, fala: Jesus tinha os reflexos condicionados no amor. Então nós estamos saindo da animalidade, onde o instinto está muito grave, muito forte. E quando eu pedi para levantar a mão, eu falei: ufa, né? Todo mundo que está aqui podia estar matando, podia estar roubando, mas não está, né? Está aqui dentro, querendo aprender alguma coisa nova, buscando um processo de autodescobrimento, buscando um processo de autotransformação, para que a gente consiga ir lapidando a obra-prima que nós somos. Jesus colocou isso para nós. Nós somos deuses como Ele o é, e nós poderíamos fazer tudo o que Ele fizesse, desde que desapegássemos, desconectássemos da matéria e passássemos a fortalecer a nossa experiência espiritual. A gente sabe que o corpo procede do corpo. O corpinho da criança é feito através da genética do papai e da mamãe. Certo? A minha filha, toda vez que ela chega o período menstrual dela, ela me escreve reclamando. Porque a ciência fala que é o homem que dá o sexo para o bebê. Já teve várias controvérsias, vai e vem. Mas ela fala: é culpa tua, né? Porque eu determinei que ela seria uma mulher. E toda a complexidade de mulher que ela tem na vida, ela me xinga, né? Brincadeira aquela que a gente pegou, mas a genética, o corpo provém do corpo, mas o espírito não vem do espírito. O espírito que renasce conosco é colocado por Deus e ele está pré-determinado. A gente vê, às vezes, nas publicações espíritas, tem uma fila de espíritos precisando reencarnar conosco. Quando algo acontece que possibilita, eles empurram alguém da fila para animar aquele corpo, e aí aquele corpinho vai ter um espírito que ele pode ter 3 tipos de laços conosco. Então a família é formada por 3 tipos de relacionamentos. O primeiro dele é o relacionamento antipático. Espíritos que não gostam um do outro. E toda vez que tem a oportunidade, um leva vantagem sobre o outro. Um oprime o outro. Muitas vezes nos trabalhos de desobsessão, os mentores precisam passar num quadro mental do espírito comunicante um pouco mais da história pregressa dele, para ele perceber que ele não é a vítima que ele acha que ele é. A gente se reveza na carne e quando a gente tem a oportunidade, a gente acaba judiando, né, daqueles que estão ao nosso lado, seja como encarnados, seja como desencarnados, obsediando, a gente acaba fazendo isso. Então, laços de antipatia são colocados juntos até num processo expiatório para que a gente comece através dos laços de consanguinidade, ter uma certa obrigação de conviver com aquele espírito.
E ao conviver com aquele espírito, a gente tem uma oportunidade, dá uma oportunidade nova para que a gente ou ele possa enxergar coisas boas em nós. Quando alguém nos maltrata, nós colocamos na lista negra, não colocamos? Aquela listinha onde a gente manda praga. Tem uma lista de oração e uma lista de praga, né? Quando alguém trata a gente bem, é lista de oração, se não, lista de praga. O ponto é, pelo amor de Deus conosco, nós não sabemos, graças a Ele, né? Vocês conseguiriam viver normalmente, sabendo que a pessoa que está convivendo com você já te matou numa outra encarnação? Eu não sei vocês, mas eu ia dormir com o olho aberto, né? Ia ser muito difícil, né? Acolher alguém dentro do teu lar, que esse alguém te maltratou demais, ou também, uma coisa muito complexa, conviver com um filho que você tem a certeza que você maltratou, que você abandonou, que você espezinhou, né? Como que a gente ia conviver com essa criança sem ter o peso da culpa nos afrouxando, fazendo com que a gente fizesse concessões, fazendo com que a gente eventualmente não conseguisse honrar o papel de pai e guardião? Quantas e quantas coisas poderiam, se a gente tivesse a noção, nós poderíamos não conseguir conviver com esses espíritos. Estou falando sozinho ou vocês concordam comigo? Faz assim se vocês concordam comigo. Concordam, né? Então, relacionamentos antipáticos, cuja oportunidade Deus está dando é da gente se relacionar, buscar conhecer o outro um pouco melhor, e de vez em quando algo de bom vai acontecer. Alguém aí pensou no cunhado? Né? Cunhado não é parente, né? Mas a sogra, alguém pensou na sogra? Se a sogra estiver presente, não pode levantar a mão. Sogra é parente. Quantas e quantas relações de antipatia, só a gente pensar que a pessoa vem visitar já dá uma gastura. Sabe aquela tia que vê você uma vez por ano, olha para você e fala, você engordou? Né? Todo mundo tem uma dessa, né? Então, laços de antipatia, que a gente, quando percebe que existe, e veja, vibracionalmente a gente sabe quando está diante de alguém que é antipático a gente, que a gente não gosta ou que a pessoa não gosta da gente. Isso já é um sinal para a gente saber que tem que domar um espírito, o espírito de porco que nos habita, né? É esse espírito a ser domado, a ser controlado. Quem tem consciência precisa fazer o seu papel um pouco mais, será cobrado de uma forma mais forte, né? Sabendo disso, nós como espíritas, eu não ia falar isso, senão a turma não vai querer mais vir no centro, né? Mas o espírita, ele ganha aí uma informação adicional, que é a informação sobre as existências anteriores. A gente vai no Evangelho capítulo 5, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas anteriores das nossas aflições. Eu tenho quase certeza que eu li lá que cunhado está escrito em algum lugar lá. E causas atuais das nossas aflições. Se você não tem algo complicado de outra existência, provavelmente nessa está. Procura nessa que é mais fácil, né? Procura no teu comportamento se não existe algo que está criando algum laço de animosidade ou de antipatia. O segundo tipo de relacionamento é o relacionamento neutro, que eu falei errado outro dia, não cheira nem fede, ou não fede nem cheira? Não fede, não cheira? São aqueles relacionamentos que a gente fala no interior, não fede, não cheira. Eu nem gosto, nem desgosto. São pessoas normais. Essa, eventualmente, é até mais fácil de eu observá-la, porque eu vou observá-la sem nenhum paradigma em mim, sem nenhuma preconcepção, sem nenhum preconceito. O laço de antipatia é quando eu crio, eu já olho com o pé atrás, né? Eu já espero o pior da pessoa. Um laço neutro, eu não espero nem o pior nem o melhor. O que vier tá bom, todo lucro.
E esses espíritos são colocados para serem medianeiros, para eles auxiliarem nesse processo. E o terceiro grau de relacionamento são os espíritos simpáticos. São aqueles que querem reencarnar juntos. Eles fazem questão. E quando nos é permitido, a gente pede e a gente ganha esse tipo de espírito do nosso lado. Então a família está constituída desses três. E na família tem muita ovelha negra que a gente fala, né? A gente fala, as pessoas são nascidas, pau que nasce torto, né? São meio tortos. Se você não tem nenhum desse tipo na sua família, toma cuidado, talvez seja você. Então, o ideal é que a gente, sabendo de todos esses aspectos, a gente comece a tratar todas as pessoas como irmãos, como filhos, como pais, como mamães. A nossa volta está pululando, ou estão pululando espíritos encarnados e desencarnados, estão povoando a Terra, ou encarnado ou desencarnado, e eventualmente, ao me aproximar, ou permitir que se aproxime, eu vou ver se é um laço de simpatia. Se é um laço de simpatia, aproveita. Se é um laço de antipatia, como é que eu me controlo para não dar uma voadora nessa pessoa, né? Eu estou com 57, a voadora normal não vai mais, porque o pé sobe dessa altura aqui. Mas voadora mental eu dou algumas ainda. Vocês já deram voadora mental? Né? Aquela, você dá um assim que fala, nossa senhora, parece até que deu de verdade, né? Parece que está lutando capoeira. Quantas e quantas vezes nós nos irritamos com o comportamento das pessoas, né? E Emmanuel nos coloca que é nesse conluio, nesse encontro de almas, nesses três tipos de relacionamento embaixo do mesmo teto, que os espíritos têm a oportunidade de resgatar. Então vamos entender alguma coisa e tentar colocar para nós mesmos o que é causa, o que é efeito, dentro do que a gente vive normalmente. A coluna daqui, ó, vocês não estão vendo, mas tem uma coluna aqui, ó, né, da minha esquerda. São as causas. Na família tem, baseado em tudo que eu falei, se vocês falarem que não, eu vou ficar triste, porque eu falei tudo isso agora, né? Tem uma união de algozes e vítimas. Vocês concordam comigo? Isso é uma causa. A família é um ambiente de reparação e resgate. Vocês concordam comigo? Faz assim para eu ver se vocês estão concordando. A família é um lugar onde tem afeição, laços de afeto, e animosidade, laços de desafeto. Com tudo isso que vocês ouviram, a família também é um lugar que tem muita influência espiritual inferior? Tem. Então, na verdade, assim, a família deveria ser um local, nosso porto seguro. Não é esse sonho juvenil que a gente tem? A gente, quando estava solteiro na casa da mãe, falou, eu vou formar minha família e vou formar um lugar que eu queira voltar para casa, que eu queira ficar feliz. Isso é de adolescente, né? Quando a gente é adolescente, a gente é meio rebelde, meio revoltado. Então é o nosso porto seguro, é o lugar que a gente vem para poder ser a gente mesmo. A gente tem algumas coisas que a gente bota na cabeça. E o que acontece também? Muitas vezes fora de casa nós engolimos sapos. Você já engoliu sapo alguma vez? Que fica entalado na garganta, algo a ser dito? Fica com as pernas de fora, né? Ainda mais aquelas ranzonas, né? A gente fica doido e a gente parece um doido, porque a gente volta para casa com um diálogo mental de tudo que a gente devia ter dito e não disse. E aquilo dá uma gastura na gente, não dá? Então aí, o que acontece? A gente chega em casa, a gente se liberta. A gente liberta o obsessor que ficou com a gente o dia inteiro, que é a gente mesmo, né? A gente ficou se auto-obsediando. E aí a gente chega em casa, a gente fala, a família gosta de mim, para a família eu tenho que ser honesto, para a família eu tenho que ser eu mesmo. E aí a gente acaba dando uma escorregada. É natural porque esse é o nosso porto seguro, é assim, as pessoas nos conhecem muito bem,
Mas acho que a gente também precisava dar para eles o melhor de nós. A gente precisava fazer esse exercício. E para que a gente faça isso, a gente precisa aprender a se defender da maneira correta. Quando todo mundo acha que a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, aos olhos do cristianismo é uma barbárie, olho por olho, dente por dente, não é algo muito ruim? Dar o troco, vingancinha. Não aquela vingancinha de Facebook, mas a vingança real. Não é? Olho por olho, dente por dente. Na época que Moisés colocou isso, foi um grande avanço. Alguém roubava, as pessoas iam lá e apedrejavam e matavam. Aí Moisés falou, calma, se o cara roubar, corta um dedo. Falar em cortar um dedo agora é um absurdo, a gente fica horrorizado disso. Mas naquela época, outra coisa que existe, eu falei agora há pouco, dentro do planejamento familiar, existem espíritos que estão voltando depois de 3 encarnações passadas lá no plano espiritual. Estamos falando de 300, 400 anos, 200. O que acontece com um espírito que volta depois de 150 anos, por exemplo, na Terra? Vamos voltar 150 anos? Vou arredondar. 1870, mais ou menos. O que havia na lei civil em 1870? Vocês sabiam que podia duelar? Se eu sentisse que a minha honra era afrontada, eu podia desafiar outra pessoa para um duelo? E a gente ia em praça pública aí, ou com espada, ou com revólver, depois que a pólvora foi inventada e tal. A gente trocava tiros e honradamente um saía vivo dessa história, a não ser que os dois conseguissem atirar ao mesmo tempo, caía os dois mortos, né? E aquele que saía vivo estava do lado de Deus, porque ele foi protegido pela bala do outro. Os absurdos que a gente acredita, né? Até 1900, Vale do Anhangabaú, em São Paulo, tinha uma forca. E as pessoas iam em praça pública ver as pessoas, os prisioneiros serem enforcados. Não é muito tempo. É pouco tempo. É uma encarnação só. Se eu falo que às vezes o espírito pode ficar mais de 2, 3, espíritos que voltam depois de 200, 300 anos, eles precisam ser aculturados com o planeta. Eles precisam ser aculturados com a evolução da lei civil, porque a lei moral ela continua a mesma desde sempre. E haverá um dia que a lei civil vai se equiparar à lei moral e ela não vai ser mais necessária. Todos nós temos a lei moral conosco. A gente traz ela. Dentro de uma caixinha chamada superconsciente, tem toda a lei moral e tem o nosso planejamento reencarnatório. Quando eu estou arbitrando, tomando decisões pensadas, eu estou acessando esse conteúdo. E conforme eu vou tomando decisões acertadas, eu vou me desvencilhando de coisas que para mim são normais. Então eu fico 200, 300, 400 anos no plano espiritual. Quando volto, eu acho que eu estou vivendo igual eu vivia 300, 400 anos atrás. Tem esse agravante. Então, existe entre nós esses espíritos que estão voltando, tendo a última chance. E aí muita barbárie que a gente vê ainda na Terra é por conta desses encarnantes aí, né? Então eu falei de causas. Agora, o que são efeitos, né? Um lugar onde tenha algozes e vítimas e criminosos, né? Devedores e credores, vocês concordam que vai ter muita intolerância, pouca paciência, muita intolerância um com o outro? Se há intolerância, vocês concordam que vai haver descontentamento? Porque as pessoas acham que estão se anulando por causa dos outros. Se eu não me defendo, muitas vezes eu vou ter esse sentimento que estou me anulando. E se eu não dou vazão para esse sentimento de maneira natural quando ele vem,
Se ele acumula, é onde eu acabo cometendo os crimes passionais, onde eu acabo cometendo aqueles absurdos em que a gente, no popular, a gente paga de louco. Já pagou de louco alguma vez? Alguém mexeu com você sobre alguma coisa pequena e você teve uma reação gigantesca que não tem nada a ver com aquilo que foi feito? É quando a gente não se defende no dia a dia, como eu mencionei, essas coisas vão se acumulando. E quando vão se acumulando, a hora que elas estouram, fica gigantesco. Então, se eu estou tendo muito estouro dentro de casa, é porque fora de casa eu estou me controlando demais. Se eu estou tendo muitas desilusões, causa e efeito, né? Se eu estou tendo muitas desilusões, é porque eu tenho passado muito tempo me iludindo. Se eu estou tendo acesso de raiva, é porque, de certa forma, eu estou negando para mim algumas coisas. Então, eu preciso olhar o que é causa do que é efeito. Então, intolerância, descontentamento, quando existem essas duas coisas, vocês concordam comigo que tem discussões desrespeitosas, onde as pessoas começam a gritar uma com a outra, onde elas não têm paciência mais uma com a outra. E conversações maledicentes. E, de novo, tudo isso não é propício por uma influência espiritual inferior? Nós podemos convidar para o nosso seio familiar duas categorias de espíritos. Espíritos superiores a nós, para nos auxiliar no processo difícil de convivência familiar, e espíritos inferiores que querem tacar lenha na fogueira, tacar combustível no fogo. Eu escolho qual tipo de espírito eu quero trazer para o meu convívio. Lembrando que não é só as ações exteriores que causam isso. Sentir, pensar e agir nessa ordem. No meu sentimento, em baixo nível, por exemplo, me sentindo desrespeitado, me sentindo raivoso, o meu pensar que ataca as pessoas que estão eventualmente convivendo comigo, ou coloca intenções nas pessoas que estão, que eventualmente elas não têm, tudo isso está, de certa forma, criando um ambiente baixa e atraindo esses espíritos. Então, como que a gente lida com essas dificuldades? A primeira delas é a primeira parte da palestra, essa aqui é a segunda parte. E a segunda é mais rápida do que a primeira, não se preocupem. Eu tenho que reconhecer que as pessoas são diferentes. Os espíritos são criados da mesma forma, simples e ignorantes. E aí a gente vai estagiando na pedra, né, no mineral, no vegetal, no animal, chega no nominal. E aí a gente, quando entra no nominal, está no ápice da animosidade, da animalidade. O instinto está ali latente em nós. E a gente, como espírito reencarnante na Terra, no atual plano que a Terra está, a gente está saindo do instinto e caminhando para o sentimento. Aonde a gente vai se depurar eliminando sentimentos negativos ou emoções negativas que ainda nos possuem de certa forma. Então a gente está nessa jornada já tem algum tempo. E a gente está chegando num ponto legal da jornada, não um tempo o planeta de regeneração não é um planeta de regenerados. A palavra regeneração nos leva a regenerandos. Regenerandos não são pessoas puras, são pessoas que já não têm o mal como primeira opção. A gente ainda erra, mas o mal não é nossa primeira opção. E podem ficar tranquilos, todos vocês que aqui estão, o mal não é a primeira opção. De vez em quando a gente escorrega. Se o mal fosse a primeira opção, a gente estava na bandidagem. A gente estava dando vazão a esses instintos atávicos. Mas a gente está buscando um aprimoramento. Então, reconhecer as diferenças e respeitar as individualidades. Tem uma frase que eu gosto muito, e ela é muito cabível, ela cabe demais. Numa discussão
que você vê que não está levando a lugar nenhum, você chegar e falar, vamos concordar em discordar? Vocês já usaram isso? Vamos concordar em discordar? Significa dizer, você tem a sua opinião, respeito, eu tenho a minha, respeite a minha. A gente não precisa convencer um ao outro de que a nossa opinião é maior ou é melhor do que a do outro. Podemos ficar os dois com a sua opinião própria? E a gente não precisa brigar por isso? Concordar em discordar. Para algumas coisas dá, para outras coisas não dá, mas para uma grande parte das discussões, porque a gente vai ver, será que as discussões estão acontecendo porque eu estou defendendo o meu espaço? Ou elas estão acontecendo porque é alguma coisa realmente vital para mim? Se a gente fizer essa reflexão quando a gente não está na muvuca, né, que a gente dá um tempo para si mesmo, se afasta e reflete, a gente vai ver que muitas das vezes era só disputa. Era só tentando achar um espaço para si. Ou era só uma frase que eu tenho no meu Facebook, que é, você quer ser feliz ou ter razão? As duas coisas não combinam. De vez em quando você precisa abrir mão da razão para poder ser feliz. São essas coisas. Outra coisa, a diferença dentro do seio familiar, dentro da terra, a diversidade de espíritos que aqui tem, a gente sabe que tem espírito saindo do reino animal e tem espírito já indo para o planeta de regeneração, né? São espíritos em categorias diversas. Essa diversidade, ela deveria aguçar, atrair a nossa curiosidade, para que nós fôssemos entender o porquê que esse diferente é diferente. Porque na diferença existe evolução. Aonde todo mundo pensa igual, não tem evolução. A gente não questiona, a gente acaba criando dogmas, a gente acaba criando mistérios da fé, como a gente menciona. Outra coisa é, sabendo que nessa categoria a gente vai hospedar dentro dessa casa com espíritos de nossos filhos, que muitas vezes são até espíritos mais velhos que o nosso. Não é porque ele tem essa idade na carne que ele tem essa idade espiritual. Muitas vezes o espírito está reencarnando dentro de casa, ele é muito mais velho espiritualmente, já viveu bastante. E tem trejeitos, e tem coisas nele que precisam ser modificadas. Mas existe também nessa geração de espíritos que está vindo, já há algum tempo, alguns dizem desde o ano 2000, outros dizem desde a década de 70, espíritos questionadores, espíritos que não aceitam mais porque sim e não porque não. Eles querem entender o porquê das coisas. E aí a gente precisa ser muito coerente com as nossas respostas para que eles efetivamente consigam compreender o que a gente está dizendo. Ou seja, ter o vosso dizer sim, sim, não, não. Se eu acredito que eu tenho que dizer sim, eu digo sim. Se eu acredito que eu tenho que dizer não, eu digo não. No meu melhor entendimento. Meu entendimento pode mudar amanhã? Pode. E se mudar o meu entendimento, eu continuo sendo fiel ao que eu acredito e mudo a minha opinião. Está tudo bem. E aí, conforme eu vou evoluindo, minhas opiniões, minhas decisões vão ficando melhores. Porque automaticamente, ao evoluir, eu vou abrindo a minha consciência, vou tomando consciência da minha própria ignorância e vou buscar o aprendizado onde me está faltando. Então, a gente vai ter muito enfrentamento dentro do lar. Isso não quer dizer desrespeito, quer dizer que eles precisam compreender o porquê das coisas. Eu não sei vocês, mas eu fui criado de um jeito que eu tinha que obedecer o pai e a mãe. A mãe eu obedecia porque ela era boa demais e eu tinha vergonha de chatear minha mãe. E meu pai porque ele usava uma cinta. Né? A turma fala de drone, a minha mãe tinha um drone potente, ela jogava seu chinelo, né? Ele achava a gente aonde estava. Então, assim, a gente foi criado a aprender a obedecer a autoridade na escola, em casa. A gente tem que obedecer a autoridade. As crianças de hoje, não.
Elas precisam entender o porquê das coisas. Não, elas não vão, elas vão peitar. E não quer dizer que elas estão certas o tempo inteiro. É a característica desses espíritos, porque eles vieram para mudar o status quo. Eles vieram para ajudar essa transformação. E não tem nada a ver com espíritos especiais. Porque alguns pais se iludem falando, meu filho é especial. Aí endeusa o filho, aí dá todos os... É permissivo demais. Não pode. São espíritos que, se estão reencarnando na Terra, são espíritos que a Terra os merece e eles merecem a Terra. Não tem nada de diferente aí. Eles têm algo a aprender e eles têm algo a ensinar. Se eu dou respeito e o direito dele ser quem ele é, e ouvi-lo, e aí tem uma coisa que eu sempre peço para fazer, quem daqui tem um crachá de pai? Levanta a mão. Eu falo crachá de pai, vocês estão achando que tem que ter um crachá escrito pai. Não. Quem daqui tem, pela autoridade divina, um crachá de pai ou de mãe? Nem de pet, gente. Nem de pet. De pet tem. Aí, né? Tem alguém para educar, não é? É um espírito em evolução. De vez em quando, a gente precisa tirar o crachá de pai e de mãe, para que a gente possa conversar de espírito para espírito. De vez em quando a gente precisa fazer isso. Porque esse crachá, ele é simbólico, mas ele dá muita autoridade para a gente. De vez em quando a gente dá murro na mesa, a gente fala, tem que me obedecer porque eu estou falando e acabou. E a gente repete o comportamento das nossas mães, dos nossos pais. E ao tirar esse crachá, eu estou dizendo para mim, eu sou igual, deixa eu ouvir, deixa eu tirar os tapas, né? As vendas que estão nos meus olhos, para eu enxergar. Deixa eu tirar algo que está tapando o meu ouvido para eu poder ouvir o que esse espírito tem a me dizer. Porque eu vou poder aprender muito com eles. Principalmente sobre mim. As pessoas que convivem conosco são um espelho nosso. Nós refletimos, nós projetamos nessas pessoas comportamentos em nós que nós não gostamos, aí a gente ataca. A psicologia explica isso. É um negócio chamado projeção. Eu jogo para o outro um comportamento meu lá enraizado e ataco, porque é mais fácil atacar algo que está no exterior. É muito difícil aquilo que está dentro de mim eu conseguir realmente compreender e atacar. Eu aceito a maior parte das vezes. E evoluir é questionar coisas e crenças que estão limitando o nosso aprendizado. Eu fico triste de ver religiões que pregam que as pessoas que convivem têm que viver igual à época de Moisés. Que tem que viver com preceitos antes da era cristã. Tem religiões em pleno ano 2000 pregando isso. Isso para mim, é uma afronta à evolução. Porque a evolução é para a gente ir perdendo essas cascas que a gente vai acumulando. E essas cascas a gente vai acumulando para nos proteger. Numa estrutura chamada ego, numa estrutura que tem todas as crenças limitantes, são cascas que eu criei através dos tempos como uma forma de proteção, uma couraça de proteção. Só que a partir do momento que eu estou navegando para a era do sentimento, elas passam a ser a minha prisão. Que acabam, de certa forma, não deixando que eu entre em contato com aquilo que eu tenho de mais divino em mim. Que é essa estrutura que foi criada por Deus à sua imagem e semelhança. Eu só vou conseguir olhar para esse verdadeiro eu divino quando eu abandonar essa estrutura egóica, quando eu abandonar a estrutura de proteção, que foi um bem para nós quando ela tinha. Como eu disse, a lei mosaica também foi um bem na época de Moisés. Mas a partir do momento que Jesus vem e revoga aquilo e explica melhor determinados conceitos e entrega para nós o discernimento entre o certo e o errado e o livre-arbítrio, a liberdade com responsabilidade, Jesus está dizendo agora é contigo.
E agora a evolução é você que dá o tom, é você que dá o ritmo, é você que determina quanto tempo essa evolução vai levar. Então, na convivência com as pessoas à nossa volta, vamos relembrar. Pensamento reencarnacionista. Eu não sei quem é esse espírito que está do meu lado. Eu posso ter amado muito esse espírito. Eu posso ter cuidado dele em momentos difíceis, ele pode ter cuidado de mim. Lembra do filme do Divaldo? Aquele obsessor que o perseguia, aquele padre? Era padre ou era um religioso que o perseguia? Quando que ele parou, para quem lembra do filme, quando que ele parou de perseguir o Divaldo? Quando o Divaldo acolheu na casa dele aquela criança que era a mãe, a reencarnação da mãe dele. A obra que o Divaldo criou, que ele achava que era hipocrisia, que ele vivia xingando, estava acolhendo um espírito muito caro do coração daquele obsessor. Foi o que fez, através do amor, fez com que ele quebrasse o desejo de vingança e percebesse quem era o novo Divaldo. Ele caminhou durante muitos anos ao lado do Divaldo sem perceber quem era o verdadeiro Divaldo, ou o Divaldo reencarnante. E sabe-se lá quantos anos atrás eles tinham reencarnado antes. Se a gente não se permitir um novo olhar para esses espíritos que habitaram o planeta conosco, né, como reencarnacionista, a gente vai perder a oportunidade de balsamizar as feridas de pessoas que nós causamos essas feridas, de balsamizar feridas das nossas mamães, dos nossos papais, dos nossos filhinhos queridos de outras eras. E aí, a partir do momento que nós vamos aprendendo esse sentimento de amor, a gente vai exercitando ele até um ponto onde não precisemos mais nos controlar. E tudo que a gente pensar vai estar pautado no amor. Era esse o recado. Se ofendi alguém, me desculpe, né? Se deixei alguém bravo, porque vai ter que fazer algumas reflexões, bem feito. Porque essa é exatamente a minha missão, é colocar alguns pontos de reflexão, mas para provocar mesmo que a gente consiga domar algumas das tendências. Faço a oração, você vai fazer? Então vamos nos tranquilizando, elevando os nossos pensamentos ao alto, mentalizando nesse momento, cada um de nós como se estivesse voltando à infância. Volte no tempo, na sua mente, no tempo em que você era feliz, se não é infância, é adolescência, se não é adolescência, no começo da fase adulta, não importa. Procura no tempo o momento que você era mais feliz. E aí você está caminhando às margens de um rio. Quem sabe esse encontro é aquele momento do primeiro encontro da tua vida. Ao longe você vê um homem palestrando, falando para as pessoas, e você vê pessoas sentadas na água, nos barcos, nos montes, todo mundo ali olhando para aquele espírito, para aquele homem, embevecidos, com um sorriso leve, como se estivesse compreendendo muito bem o que aquele espírito está dizendo. E aí você desperta a sua curiosidade, você vai ao encontro dele. Quanto mais perto você chega, parece que o teu espírito começa a flutuar, de tão leve que o ambiente está. E conforme você vai chegando perto, você começa a ouvir as coisas que ele está dizendo, e aquelas coisas batem tanto com os seus anseios. Parece que ele está explicando do mundo de um jeito que dá até vontade de continuar vivendo nesse mundo. E quando você está chegando perto dele, ele vira para você, e você vê nele um olhar tranquilo, sereno, mas um olhar que parece que entra dentro de você, como se ele estivesse conhecendo você desde sempre, como se ele fizesse
você flutuar, arrancando cada dor, arrancando cada momento de tristeza. E se nesse momento você se sente triste, pula no colo dele igual uma criança, deixa ele te embalar como uma mamãe embala a criança de colo, abraça o pescoço dele apertado, dá beijo na face dele se você quiser. Se você está triste, você veio triste hoje, conversa com ele. Fala para ele da tua tristeza, dos teus momentos de dor, daquilo que está te incomodando. Conta para ele daquelas coisas mais secretas do teu íntimo, para que você se liberte desses grilhões do passado. Se você está feliz, conta também, ele vai ficar muito feliz de ver as suas vitórias, as suas conquistas. Como se fosse aquele amigo que faz muito tempo que você não conversa, que você não encontra. E agora, nesse momento, já com a alma mais leve, nós vamos voltando para os tempos de hoje, mas a gente não vai se fazer de rogado, a gente vai pegar na mão dele e a gente vai voltar aqui para o centro, segurando a mão dele forte, bem forte, não deixa ele escapar. E quando você for embora para casa hoje, leva ele para casa, fala para os teus filhos dele, fala para tua mãe, fala para o teu esposo, para tua esposa, para todo mundo que está ali, fala dele, conta dele, fala das coisas boas que ele te faz, apresenta ele para essas pessoas, convida ele para viver com você, para que toda vez que você se sentir pequeno, triste, ignorado, que você possa olhar nos olhos dele e ele sirva de espelho, mostrando para você todos os momentos de orgulho, todas as coisas boas que você fez, tudo aquilo que você se orgulha de ter um dia feito. Com isso, nós vamos nos asserenando e agradecendo a Deus a oportunidade de ter Jesus conosco a todo momento, que Ele possa ser o nosso melhor amigo, o nosso confidente, aquele irmão mais velho, aquele companheiro de viagem. Que assim seja. Que assim seja.